imprensa acabou de confirmar que Luiz Inácio Lula da Silva voltou ao hospital sírio-libanês, e essa notícia, gente, gerou muita apreensão, muita preocupação, gerou desespero na esquerda agora, neste exato momento. Notícia que acaba de ser confirmada direto de Brasília: Luiz Inácio Lula da Silva voltou ao hospital e a esquerda está completamente desesperada. Eu vou trazer absolutamente tudo, gente, tá? Tudo o que aconteceu, por que ele foi hospitalizado, por que ele voltou ao hospital. Eu vou trazer essa informação completa nesse boletim para todos vocês, que gerou muita preocupação na esquerda, e vocês vão entender o motivo. Outra informação que eu vou trazer, na verdade, é uma notícia explosiva, gente, tá? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, acabou de acabar com os planos de Lula da Silva. Nunes Marques, Cássio Nunes Marques, presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, acabou com os planos de Luiz Inácio Lula da Silva. E essa notícia, gente, tá? Devastou a esquerda, que agora, neste exato momento, eu vou trazer absolutamente tudo sobre essa decisão do Cássio Nunes Marques, que pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? Além dessa informação, agora, gente, tá? Neste exato momento, Daniel Vorcaro acabou de delatar mais uma grande autoridade do alto, gente, mas é do alto escalão da política brasileira. Daniel Vorcaro acaba de delatar, acaba de entregar a cabeça para a Polícia Federal de uma grande autoridade de Brasília. É inacreditável. E agora, com esta revelação do Daniel Vorcaro, com essa delação do Daniel Vorcaro, algumas coisas começam a fazer sentido, gente. Por quê que eles estavam desesperados para que a CPMI do Banco Master não acontecesse? Agora vocês vão descobrir de uma vez por todas o desespero para que não houvesse CPMI do Banco Master. É bomba atômica que explodiu em Brasília. Grande autoridade acabou de ser delatada pelo Daniel Vorcaro, e até eu, gente, tá? Gente, é muito dinheiro, mas é muito dinheiro, gente. Meu Deus do céu. Que notícia podre que eu vou trazer aqui nesse boletim para vocês, gente, tá? E vocês hoje já estão sabendo que o ministro Alexandre de Moraes levou um tapa na cara da justiça italiana, né? Se vocês assistiram o primeiro vídeo que eu postei, que hoje já tá sabendo de tudo, das notícias terríveis que o Alexandre de Moraes recebeu da justiça da Itália nesse dia de hoje. Porém, gente, tá? O STF acabou de reagir à decisão da Itália, né? Que negou o pedido de extradição da Carla Zambelli, que era um pedido do ministro Alexandre de Moraes. Acabou de sair a reação do STF. O que é que vocês imaginam? Essa reação eu vou trazer também nesse boletim para todos vocês. O desespero tomou conta geral de Brasília, gente, tá? Tudo isso e muito mais, inclusive uma denúncia contra o Lula, acabou de explodir aqui agora. E a equipe de campanha do Lula tá desesperada, marcando reunião de última hora. É bomba atômica que explodiu aqui, uma denúncia. É inacreditável. Vocês vão entender porque vai ser logo o primeiro vídeo que eu vou trazer para vocês. Tudo isso e outras cositas mais separei para trazer para agora. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal. É muito importante que vocês se inscrevam no canal. Muito importante mesmo, porque tem uma bomba, gente, que tá para explodir em Brasília a qualquer momento. Eu tô aqui de olho. Assim que explodir, eu vou voltar correndo aqui para trazer essa informação para vocês. Então, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos que vamos, gente, porque tem muita, mas muita coisa para atualizar. Gente, chegou a vez do Eduardo Bolsonaro descer a lenha na Janja da Silva. Janja, gente, tá? Cometeu um erro gravíssimo em um evento recente, e esse erro tá custando muito caro pra Janja. Só assistam que vocês vão entender. É sobre aquela pataquada dela no evento recente, sobre, né, os filhos receberem uma bala mais do Estado. O Eduardo Bolsonaro destruiu aqui a mulher do Lula, vejam só. O Lula e o PT jamais vão conseguir melhorar a sua vida no tocante à segurança pública, porque eles acham que o problema não é o criminoso,
é a polícia. A gente precisa não ter medo que nossos filhos andem pelas ruas da comunidade sem levar uma bala do Estado. Lá de onde eles criam essa teoria da letalidade policial, seu problema e etc., eles não conseguem enxergar a realidade que principalmente o mais humilde sofre. A Janja não tem a cabeça raspada se ela morar numa favela dominada por um traficante que esteja interessado nela e ela olhar para o lado, para outro homem. Ela não sabe o que é pagar R$300 num botijão de gás para ser deixado no pé da favela. Ela não sabe o que é ser expulsa de um conjunto habitacional, uma casa popular que foi dada pelo Estado, se ela não pagar R$300 para o Comando Vermelho de mensalidade. Lá de onde eles formulam essas teorias lindas, onde o problema é a polícia, andando em carro blindado e tendo segurança armado, ela nunca vai sentir a realidade que você sente aí na ponta. É por isso que a gente tem que tirar esses psicopatas, esses malucos, esses doentes mentais do poder, para dar uma vida digna, onde você pode sair para a padaria e não tomar uma bala na cabeça por conta do celular que você está usando. É Janja da Silva fazendo um verdadeiro desserviço para a sociedade, né, gente, tá? Criminalizando a polícia do Estado. É simplesmente inacreditável. Essa mulher, gente, tá? Meu Deus do céu, basta colocar o microfone na boca dessa mulher que sai um monte de porcaria, gente. Não sai nada que presta daquilo ali. É inacreditável. É Janja abrir a boca, é só porcaria que sai daquilo ali. Janja nitidamente criminalizando o Estado, o policiamento do Estado. É inacreditável, né, gente? Tá? Como esse povo adora passar a mão na cabeça de bandido e de criminoso. E agora, gente, Cássio Nunes Marques acaba de acabar com os planos do Lula, do PT e da esquerdalhada, gente. A informação que eu tenho de bastidor é que os petistas estão revoltados com essa decisão do Cássio Nunes Marques. Nunes Marques acabou com os planos dos petistas. Nunes Marques rejeita a ação que buscava impedir exibição de Dark Horse. Vocês estão entendendo agora, gente, tá? Por que a esquerda está desesperada? Por que o Lula, os companheiros do Lula estão furiosos com Cássio Nunes Marques na presidência do TSE? Semana passada, o Cássio Nunes Marques acatou um pedido do Flávio Bolsonaro, derrubou aquela pesquisa mequetrefe lá, né, da Atlas Intel, né? Ela lá que foi lá. Fizeram uma pesquisa, mas mostraram o áudio do Flávio e do Daniel Valcaro antes, induzindo o eleitor a um resultado. O Flávio Bolsonaro, a oposição, enviou um pedido para o TSE. O Cássio Nunes Marques entendeu que realmente teve indução, né, naquela pesquisa e tirou a pesquisa do ar naquela época. E agora, mais uma vez, o Cássio Nunes Marques tomando uma decisão certeira, correta, para desespero da esquerdalhada. Tá aqui, gente, tá? A informação. Inclusive, eu vou colocar aqui até um vídeo da jornalista, porque isso aqui é uma bomba que... Gente, a notícia é fresquinha, tá? Que acabou de sair do forno, eu já tô trazendo aqui para vocês, ó. Mais uma derrota do descondenado. Vai ter o filme? Sim. São novos tempos, gente. Agora é Nunes Marques na presidência do TSE. Não é Alexandre de Moraes. Não é Dias Toffoli. Não é Gilmar Mendes. É o Cássio Nunes Marques como presidente e o André Mendonça como vice-presidente do TSE. Os tempos são outros. E agora que está começando a cair a ficha na cabecinha do Lula e dos petistas. Tá aqui. Cássio Nunes Marques acabou com os planos dos petistas e do Lula. E vai ter filme do Bolsonaro? Sim. Vejam o desespero. Teve um pedido lá no TSE para que o filme sobre Bolsonaro não seja veiculado na eleição. A gente vai mostrar aqui que já teve resposta do ministro Nunes Marques. O TSE rejeitou esse pedido para o Dark Horse não ser exibido durante as eleições. Um pedido feito por aliados do presidente Lula, que eram contra a exibição desse filme, e o ministro decidiu o seguinte, que existe um entendimento na corte que não é cabível, nesse caso, aplicar a proibição. Por quê? Ele diz que como os autores da ação não são candidatos para o mesmo cargo, então não cabe questionamento. O que ele está dizendo aqui? Por uma questão de precedente, uma questão técnica e não pelo mérito, se
rodar um filme como esse vai interferir no voto, vai interferir em algo da eleição, ele então diz que não pode ser suspensa essa veiculação. Ele fala o seguinte: ausente, legitimidade ativa na representação por propaganda contra candidatos que concorrerão ao caso de presidente. E fala que os representantes não disputam a eleição na circunscrição nacional, tendo em vista que o Rogério Correia é deputado federal, pré-candidato também ao mesmo cargo, e o Marco Aurélio Carvalho é advogado, né, do grupo Prerrogativas, ele sequer vai concorrer. Então, a partir desse argumento jurídico que tem uma margem técnica, tem uma visão técnica e não sobre o efeito político eleitoral de exibir um filme desse, é que o ministro Nunes Marques, então, ele rejeitou o pedido dos aliados de Lula para não rodar o filme Dark Horse, que é o filme do presidente. Aqui está, né, o Jim Caviezel, que é o protagonista e que faz Jair Bolsonaro nesse filme, e a gente então tem essa informação, detalhes todos para vocês. Isso aqui... Pessoal, agora faz sentido, né? Por que o Eduardo Bolsonaro chama tanto esses petistas de psicopatas? Quantas vezes, né, nos vídeos, nas falas do Eduardo Bolsonaro, eles chamam os petistas de psicopatas? Faz todo sentido, porque assim, em ano eleitoral, uma escola de carnaval fazer campanha antecipada, né, descarada pro Lula, aí pode. Pro Lula, que é candidato à presidência, tá? Que é o pior ainda. Então, em ano eleitoral, uma escola de samba financiada com dinheiro público, fazer campanha, fazer homenagem, né? Fazer campanha não, fazer homenagem pro Lula, que é candidato à presidência. Isso os petistas não vê problema nenhum. O Lula não vê problema nenhum, não teve problema nenhum. Agora, um filme homenageando o Bolsonaro, que nem é candidato à presidência da República. Para lá, isso não pode, ano eleitoral. Filme sobre Bolsonaro, que nem é candidato em ano eleitoral, não pode, tira isso, impeça. Gente, eles se descabelaram. Eles ficaram furiosos, gente. Eles ficaram enlouquecidos com essa decisão do Cássio Nunes Marques. Que se a gente for pensar, é só psicopata para tentar uma coisa dessa. Porque o Bolsonaro, gente, não é candidato à presidência da República. Eles poderiam até ter esperneado se fosse um caso do Flávio Bolsonaro. Claro que se fosse o Flávio Bolsonaro, eles iam espernear ainda mais, claro que iria, né? Mas na época que a oposição estava lá, né, entrando com pedido no TSE para barrar o carnaval do Lula, eles não disseram que não tinha nada errado? Não tem nada errado. Isso utilizando dinheiro público. Esse filme do Bolsonaro nem tem dinheiro público, tá? Diga-se de passagem. E Bolsonaro nem é candidato à presidência. Ao contrário da homenagem que o carnaval fez lá com a escola, que foi rebaixada, né? Olha só o prêmio que ela ganhou, foi rebaixada. Que fez pro Lula, aquilo ali sim foi uma propaganda eleitoral antecipada. Muitos juristas, tá, do ramo eleitoral diz que aquele poderia ser sido interpretado como propaganda antecipada eleitoral. Nada aconteceu com Lula, né? E para eles não era tudo normal? Então tá aí, gente. O pau que dá em Chico também tem que dar em Francisco. Se liberou pro Lula fazer campanha eleitoral antecipada. Gente, Bolsonaro nem é candidato. Por que eles estão se borrando tanto de medo assim? Bolsonaro nem é candidato. Por que o motivo do desespero? Mas tem o sobrenome Bolsonaro, pode beneficiar o Flávio. É isso aí, gente. O que o Flávio pode fazer? Se carrega o sobrenome do Bolsonaro, se pode ser beneficiado. Agora não pode dizer que o Flávio está fazendo isso, né? Eles podem confirmar que o Flávio Bolsonaro está fazendo isso com segundas ou terceiras intenções. Aí é coisa que poderia. Não pode fazer. Eles não podem julgar. Desespero, gente. Desespero bateu forte no Lula, no PT e na esquerda. E para desespero da esquerdalhada, o Cássio Nunes Marques acabou com os planos do Lula, do PT e da esquerda em derrubar o filme do Bolsonaro. Gente do céu, que situação. E agora, gente, vamos lá, porque tem mais para trazer para vocês. Deixa eu trazer aqui essa informação que tomou conta de Brasília. Gente, essa manchete aqui é uma das manchetes mais comentadas, que mais reverberou, que explodiu em Brasília neste dia de hoje. Daniel Porcaro entregou de bandeja, delatou o Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional. Eu disse para vocês que ele delatou
uma autoridade do alto escalão. Trata-se, gente, do presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado Federal. Agora sim está explicado por que o Davi Alcolumbre fugia tanto da CPMI do INSS. Ele fugia igual o capiroto foge da cruz. Falava em CPMI, não tenho, não quero, não vai ter, não, é prerrogativa minha e eu não quero CPMI. Agora deu para entender o desespero do Davi Alcolumbre para que não houvesse a CPMI do escândalo do Banco Master, porque ele está atolado até o talo, até o pescoço nesse escândalo, né, do banqueiro mequetrefe bandido Daniel Alvorcaro. Aqui, gente, saiu na Veja. Alcolumbre e PT da Bahia aparecem em novo capítulo das revelações de Alvorcaro. Do pessoal do PT a gente já sabia, né? Agora, a surpresa foi o Davi Alcolumbre, que saiu agora na imprensa. Tá aqui. Desde que eclodiu o escândalo do Banco Master, chama atenção por uma série de razões. Um dos maiores rombos financeiros da história do país, ele deixou um rastro de prejuízos estimados em mais de 50 bilhões de reais. A meteórica ascensão de Daniel Alvorcaro e de sua instituição bate-se hoje, sabe-se hoje, está intimamente ligada à construção de uma impressionante rede de conexões, uma teia de conexões junto aos três poderes da República. Ele teve encontros com o presidente, que é representante do Executivo. Ele teve encontros com Davi Alcolumbre, dentre outros parlamentares, outros vários parlamentares, representando o Legislativo. E claro, né, não preciso nem citar o Alexandre de Moraes, que teve encontros ali, inclusive até em mansão, junto com o ex-presidente do BRB, que Andresa Matais revelou na imprensa há alguns tempos. Então, ele tinha conexões com os três poderes. E agora a conta chegou para esses poderosos. Agora, acabou de ser na imprensa que Daniel Alvorcaro delatou na sua última, né, delação. Ele entregou a cabeça do Davi Alcolumbre e confirmou que... Aqui a parte mais importante está aqui, ó. Conforme apurou a reportagem da revista Veja, um dos novos e mais bombásticos segredos envolve o senador Davi Alcolumbre do União Brasil, o presidente do Congresso. Segundo o relato, o ex-banqueiro teria feito a Alcolumbre um pagamento de 30 milhões de dólares, ou cerca, convertido em reais, cerca de 155 milhões. Gente, maior do que o contrato da esposa do Moraes. Davi Alcolumbre, eu não tô... Gente, não é que eu não tô acreditando. Do Davi Alcolumbre a gente espera. A gente sabe que isso aqui não vale o que a gata tampa. Mas é muito dinheiro, gente. Meu Deus do céu. O Davi Alcolumbre, o Alvorcaro saiu comprando todo mundo, gente. Se isso aqui realmente for verdade, é Davi Alcolumbre. É o outro lá, o anterior. Também. Gente, é muito dinheiro. Gente, é muita grana que o Daniel Alvorcaro jorrou nos políticos de Brasília, de contrato de 129 milhões, que foi pago 80 milhões. Jesus amado, eu não tô acreditando nisso aqui. 155 milhões de reais. É muito dinheiro. Agora sim, gente. Tá explicado. Tá explicado. Isso sem falar no Ciro Nogueira, que deve ter sido outros milhões também. E o pior é que ele ia sempre nos mais poderosos, né? Ciro Nogueira, que tinha grande articulação, né, dentro do Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional, Alexandre de Moraes, que é o todo-poderoso do STF. Ele sabia muito bem os alvos, né? Cara, no Congresso Nacional, quem que manda no Congresso? Davi Alcolumbre? Vou lá. Quem que manda? Quem é que, né, dá as ordens? Quem que é o mais poderoso no STF? Alexandre de Moraes? Vou lá. No Legislativo, o presidente. Vou marcar reunião com o presidente da República. Gente, ele era, assim, é surreal. É surreal a teia de envolvimentos do Daniel Alvorcaro nos três poderes. Ele foi no topo. É Lula, Davi Alcolumbre e Alexandre de Moraes. E há quem diga que Daniel Alvorcaro era burro. Meu Deus do céu, 155 milhões de reais. Valor maior do que o da esposa
de Alexandre. Eu tô perplexa com isso aqui. Isso aqui, gente, tá? Explodiu. Abalou as estruturas do Congresso nesse dia de hoje. Essa bomba contra o Davi Alcolumbre. E aí, gente, agora deu para vocês entenderem por que Davi Alcolumbre correu da CPMI como o capiroto foge da cruz? Agora deu para entender por que ele nunca quis a CPMI do INSS. Por que ele sempre correu, né? Por que ele corria dos parlamentares que queriam a CPMI? Chocante. Chocante isso aqui, gente, tá? E agora a reação. Vocês estão sabendo, né, gente, tá? Se vocês assistiram o vídeo anterior, já tá sabendo que o Alexandre de Moraes levou um tapa na cara da justiça italiana hoje, né? Pois é. O Alexandre de Moraes sofreu mais uma derrota na justiça italiana, negou o pedido de extradição e ainda acusou o Alexandre de Moraes de ser um juiz que não é imparcial. Jogou na cara do Moraes que ele é um juiz que não é imparcial. Não foi um juiz imparcial nesse julgamento da Carla Zambelli, que ele era vítima e julgador ao mesmo tempo. Gente, a justiça italiana não posso nem falar. Detonou Moraes nesse dia de hoje. E teve reação do STF. Ó, STF reage, decisão da Itália sobre casa. Será que o presidente do STF, o Edson Fachin, ficou do lado da justiça da Itália, que disse que o Alexandre de Moraes não é imparcial, não foi imparcial no julgamento dele, que era vítima e acusador ao mesmo tempo? Ou será que ele protegeu Moraes? Vamos ver? O presidente do STF, Edson Fachin, se manifestou na tarde desta sexta-feira sobre os motivos da Justiça da Itália para anular a extradição da ex-deputada Carla Zambelli. A Itália acolheu o argumento da defesa, né, da brasileira, da Carla Zambelli, e fala em violação do direito a um julgamento justo. A Justiça da Itália disse na sua decisão que a Carla Zambelli não teve um julgamento justo, porque ali estava um juiz parcial, que era vítima e julgador ao mesmo tempo. E para a Justiça da Itália, isso é incabível. É inconcebível, não pode. Aqui no Brasil também não pode, mas aqui, né, é República das Bananas. Ele diz o seguinte, abre aspas, Edson Fachin, o processo e seus atos transcorreram em estrita observância à Constituição da República, ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e aos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, disse Edson Fachin. Porém, senhor Edson Fachin, a Justiça da Itália não enxerga como o senhor esse julgamento que ela sofreu pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele não vê da mesma forma que o senhor, que não teve ampla defesa, devido processo legal, não teve. A questão da imparcialidade, então, gente. Vamos lá, porque tem mais, gente. E só para lisura, que antes de falar sobre o Lula, né, hospitalizado, só para lisura aqui da informação, a última atualização sobre a delação do Daniel Vocaro. A casa caiu para o Daniel Vocaro. A PF realmente, que era uma celeuma, um burburinho, se concretizou, né? A PF rejeitou a segunda proposta de delação de Daniel Vocaro. Resumindo em outras palavras, essa segunda delação do Daniel Vocaro, que não trazia muitas novidades e blindava algumas autoridades, o que a PF fez com o André Mendonça? Pegou essa segunda delação, rasgou e jogou na lata do lixo. Não serve para nada e vai ter uma consequência pro Daniel Vocaro, que eu vou trazer no próximo vídeo para vocês. Vai custar caro aqui, tá? Esse desdém do Daniel Vocaro. Mas agora vamos falar sobre um assunto que está deixando a esquerda devastada. Gente, falou em Lula, hospitalizado, a esquerda fica desesperada. O que está acontecendo com Lula? É coisa grave? O Lula vai ficar fora da eleição? A saúde do Lula está se complicando? Como é que está a situação? Gente, falou em Lula, hospitalizado, falou que Lula foi para o hospital, vai para o hospital, o povo fica desnorteado. Mas a informação que saiu é essa aqui. Lula conclui tratamento de radioterapia após a retirada de câncer de pele e diz estar recuperado. Ele diz que está recuperado. O presidente Lula da Silva do PT anunciou nesta sexta-feira que concluiu um tratamento de radioterapia iniciado após a retirada de um câncer de pele no couro cabeludo. A declaração foi feita durante o lançamento de uma linha de crédito destinada a entregadores de aplicativos em Brasília. Segundo Lula, a última das 15 sessões previstas foi realizada no Hospital Sírio-Libanês, encerrando o protocolo médico adotado após a cirurgia realizada no fim de abril. Ele diz o seguinte,
Hoje eu fui ao Hospital Sírio-Libanês, claro, Sírio-Libanês, um dos mais caros do Brasil. Por que será que ele não foi pro SUS? Já que o SUS não tem, né, uma qualidade de ponta. Interessante, né? Ele faz uma propaganda que o SUS é bom, que o SUS é maravilhoso, mas vai pra lá não, né? Pra casta, o luxo. Pro povo, o lixo. Ele foi pro Sírio-Libanês, um dos hospitais mais caros do Brasil. Então ele diz o seguinte, ó. Hoje eu fui ao Hospital Sírio-Libanês e terminei minha 15ª radioterapia. Eu tive um câncer de pele e a radioterapia serviu para eliminar qualquer perspectiva de retorno da doença. Quero dizer para vocês que hoje estou bem e feliz, afirmou o presidente em evento hoje, agora há poucos instantes. Essa notícia acabou de ser divulgada aqui há poucos instantes. E aí, gente? Foi pro Sírio-Libanês, tá? Um dos hospitais mais caros do Brasil. Eu fico pensando, né? Quem que tá pagando essa conta toda? Porque ele vai para um hospital de luxo. Porque pro povo é pro lixo. Pro povo é SUS. É aquele atendimento, muitas das vezes, pífio, né, do SUS. São filas quilométricas para fazer exame, para fazer cirurgia, então nem se fala. Mas Lula é assim. Instalou o dedo, já tem o melhor hospital do Brasil à disposição dele. Avisar vocês. E logo de cara, gente, tá? O doutor Amarildo, ele descobriu, gente, tá? Algo que o Lula fez, que ele tentou esconder do povo brasileiro. A imprensa descobriu, gente. Agora vocês vão entender o nível de crueldade, de perversidade, de ardiloso, porque tem que ser muito ardiloso para ter coragem de fazer isso aqui. Vocês não fazem ideia do nível de crueldade do Lula. Se vocês não fazem ideia, agora vocês vão ter. Doutor Amarildo acabou de explodir uma bomba contra o Lula, que eu tô até agora, assim, em estado de choque. Eu tô até agora, assim, é inacreditável. Vocês vão entender, só assistam. É bomba pra cima do Lula. Foi tudo, tentaram esconder, mas foi tudo revelado aqui, vejam só. É inacreditável isso daqui. Se nós vivêssemos em um país sério, depois dessa daqui, o Lula deveria ser expulso do Brasil. Expulso do Brasil. Vejam só o que esse canalha, o que esse covarde fez com a população brasileira. É revoltante. Já se preparem aí para revoltar. E nós vamos agora, mais do que nunca, desmascarar a covardia feita com o Bolsonaro na pandemia. Presta atenção e assiste até o final esse vídeo, porque é um vídeo rápido, mas com uma revelação muito importante. O Lula tomou a vacina da dengue. Todos aqui sabem, né, que o Lula tomou a vacina contra a dengue. Só que ele não tomou a vacina do Butantan. Esse veneno que está aí, já com suspeita de matar 2 pessoas, mais de 40 que estão com reações dessa porcaria que foi aplicada. E eu me lembrei que o Lula, ele se vacinou contra a dengue. Só que a vacina que ele tomou é a vacina japonesa, é o imunizante japonês que ele tomou em uma clínica privada. Ele pagou pela vacina. Mas calma, peraí, porque tem mais. Mas quando teve o lançamento da vacina do Butantan, eu lembro que teve um evento, o Lula estava lá e ele sempre gosta de aparecer, ser o primeiro a tomar a vacina. E aí eu pensei, cara, eu vou buscar imagens desse dia, porque será que ele simulou que estava vacinando? Porque se ele tomou vacina na rede privada, vacina japonesa, ele não poderia tomar outro imunizante que não fosse aquele. Será que ele simulou uma vacinação? O que esse cara fez? E aí, eu puxei as imagens e todas, vocês vão ver isso aqui, ó. O ministro da Saúde aplicando vacina, o vice-presidente aplicando vacina, mas sempre em outras pessoas. Ele, o vagabundo canalha do Lula, só desse jeito aqui, ó. Só olhando. Ele participou do lançamento da vacina, do imunizante do Butantan, fez festa, criticou o Bolsonaro, atacou o Bolsonaro, fez toda aquela patifaria que ele é acostumado a fazer, só que ele, Lula, não tomou o imunizante do Butantan. Ele aplicou o imunizante japonês. Mas calma, porque não acabou não. Tem mais, e essa revelação aqui é muito importante.
a gente fazer para a população brasileira que é enganada e manipulada o tempo inteiro. A maior covardia tá aqui, ó. Olha só essa linha do tempo da aprovação da vacina Kedenga do Japão. Em março de 2023, na verdade, ela foi aprovada antes disso aqui, né? Início de 2023. Em março, a Anvisa concedeu o registro definitivo, aprovou a vacina em março de 2023. Somente em fevereiro de 2024 é que a vacinação começou. Praticamente um ano, março a fevereiro, 11 meses, praticamente um ano, que o Lula começou a vacinar, mesmo o Brasil batendo recorde em mortes de dengue, né? As pessoas morrendo. Aí quando você pega aqui a vacina da Covid, e eu gostaria de achar aqui, mas eu lembro de cabeça, a da Covid, a vacina foi aprovada em 17 de dezembro de 2020 e no dia 2 de janeiro, a vacinação já tinha iniciado no Brasil. Ou seja, um mês praticamente depois de aprovada, a vacinação começou da Covid, mas o Bolsonaro era o quê? O Bolsonaro era o genocida, o canalha, tudo. O Lula, gente, o que esse cara fez em relação a essa vacina, se é em um país sério, esse cara, ele era chutado, ele era expulso do país, ele era escorraçado. Mas aqui nós vivemos no Brasil, onde a imprensa esconde, manipula, passa a mão, porque recebe muito dinheiro, e a narrativa da esquerda, né, continua. Mas nós precisamos compartilhar muito essa informação. Isso aqui precisa compartilhar. Estou publicando para todos, em todas as redes, e peço para você compartilhar isso aí. E claro, não esquece de se inscrever no nosso. Lula deveria ser. Gente, eu tô assim, sem acreditar. Eu tô sem acreditar que o Lula teve a pachorra de fazer uma coisa dessas. Lula toma imunizante japonês em clínica privada. E isso, assim, gente, tudo no mais absoluto sigilo. Agora é que essa bomba foi explodir. Inclusive, parabéns pro jornalista ou pro colunista que descobriu aqui essa informação, porque tem que ser um jornalista ou colunista ninja para descobrir isso aqui, porque as coisas do Lula é sempre no sigilo, né? Coisa do Lula, da Janja, dos compinchas, dos companheiros do Lula, é tudo sempre no sigilo. Não sei nem como que o Lula não colocou isso aqui no sigilo de 100 anos, porque ele adora um sigilo de 100 anos. Eu nunca fui paquita da Xuxa, mas eu tô chocada com essa patifaria que o Lula acabou de fazer. O Lula, o presidente do Brasil, que é o que deveria dar exemplo, né? Dar valor no que é feito aqui dentro do Brasil, foi buscar vacina, foi buscar o seu imunizante para se proteger. Ele foi buscar lá no Japão. Foi buscar imunizante japonês. E aí, gente? O Lula ama o Brasil? O Lula ama aquilo que é feito aqui no Brasil? O Lula dá valor àquilo que é feito aqui no Brasil? O Lula é um bom representante do Brasil? Imaginem, gente, qualquer líder de outro país tendo acesso aqui a essa notícia. O cara, Lula, é presidente do Brasil. Mas ao invés de tomar um imunizante brasileiro, ele vai tomar do Japão. Então, muitos interpretam que o Lula está dizendo que o imunizante brasileiro não serve para nada, não vale nada. Porque se o Lula foi para fora, né, tomou um imunizante de fora, é porque ele acha que o imunizante brasileiro não serve para nada, que é um lixo. Ai, gente. E por que ficou caladinho? Por que não divulgou isso na época que vacinou? Por quê? Que é tudo na surdinha, tudo na calada, reunião fora de agenda, é sigilo de 100 anos. Por que pro Lula é tudo escondido? Mas tá aí, né? No cargo máximo do país, recebendo um belíssimo salário pago por todos nós, e o cara escondendo as coisas do povo brasileiro. Para depois ficar rotando que o Bolsonaro era um genocida. É inacreditável. E agora...